Como interpretar para Libras? Muitas pessoas, quando começam a aprender a Libras, têm um desejo muito grande de começar a fazer interpretação do português para Libras ou da Libras para o português para trazer mais acessibilidade para os surdos, quer seja na sua igreja, na sua religião, no seu espaço de trabalho, na conquista de uma nova vaga, de uma nova oportunidade de trabalho, ou mesmo para se destacar em muitos ambientes diferentes por ter esse diferencial da Libras e assim você galgar, você conquistar novas oportunidades de trabalho. A grande questão é que muitas pessoas acham que o português e a Libras são quase que a mesma coisa, que dá para você simplesmente, eu pego esse sinal aqui, eu pego essa palavra e tem esse sinal, então se eu sei essa palavra e eu sei esse sinal, então eu estou fazendo uma tradução. Sim, de certa forma é. E, abrindo um parêntese aqui, o termo tradução muitas vezes é usado por profissionais e pesquisadores da área como um termo mais abrangente, que abrange tanto a prática da tradução em si, quanto a prática de interpretação. A prática de tradução está relacionada a alguma das línguas que estiverem envolvidas nesse processo estarem na forma escrita. Então você tem o português escrito ou a Libras escrita e você vai traduzir isso para o português falado ou para a Libra sinalizada ou do português escrito para Libras escrita, por exemplo. Aí, obviamente, estou falando de uma língua para outra. Então, isso aí é a tradução. E a interpretação geralmente envolve as línguas na modalidade expressiva. Você sempre vai me ouvir falar mais do termo tradução como algo que abrange as duas áreas. Então, se eventualmente eu mencionar tradução, você já sabe que é disso que eu estou falando. E aí, um grande ponto aqui é que muitas pessoas, quando começam a fazer esse processo de tradução e interpretação, olham para o português e vão lá, palavra por palavra, tentando encontrar na Libras como que é aquele sinal, como que faz aquela frase, como que monta aquela frase. E por que que isso acontece? Isso acontece porque lá, quando a gente estava na escola, ensinaram pra gente que em inglês você aprendia desse jeito. Então você pegava a frase em português, depois você escrevia embaixo cada palavra em inglês. Você pegava a frase em inglês, você escrevia embaixo cada palavra em português. Eu me lembro de um professor da oitava série, professor gente finíssima, aprendi muito com ele, mas o jeito como ele ensinava a gente a traduzir, embora não fosse esse o objetivo do inglês na oitava série, mas era uma das atividades, ele ensinava a gente a pegar a frase lá em inglês, procurar no dicionário cada uma daquelas palavras e escrever embaixo qual que era a palavra que se encaixava melhor. E assim foi aprendendo como é que fazia a tradução do português misturado com o inglês. Porque no final das contas, o inglês e o português são duas línguas separadas e independentes, embora o nosso português brasileiro tenha muita influência do inglês norte-americano. Mas, para além disso, esse fenômeno é diferente na Libras. Embora a Libras, língua brasileira de sinais, seja a língua usada pelas comunidades surdas no Brasil e a língua de sinais mais usada no Brasil, a grande verdade é que ela é separada e independente do português. Madison, mas tem a soletração manual. Sim. Tem alguns sinais que são soletrados. Sim, mas isso aí é simplesmente vamos dizer assim, um empréstimo. Não é empréstimo o termo que é usado, mas é uma forma simples de representar algo muito direcionado quando você quer praticamente transliterar, ou seja, pegar algo letra por letra do português e passar letra por letra para Libras. E aí entra o grande diferencial que tem quando você não só compreende com profundidade o português, mas você compreende com profundidade a Libras e mais do que isso, você compreende com profundidade a cultura ouvinte e aí, claro, dentre as suas facetas, conforme o ambiente, o público e quem é que está emitindo a mensagem, mais uma penca de coisas, mas você também capta com profundidade a cultura surda. Para a maioria das pessoas, essa prática de ter que se aprofundar muito no português é quase desnecessária, com algumas aspas aí. Por quê? Porque eu e você somos ouvintes. Então a gente já cresceu numa cultura do som, já cresceu numa cultura que valoriza a música, já crescemos numa cultura em que a gente faz brincadeiras com os fonemas das palavras, fazendo trocadilhos e tudo mais. Então, essa cultura ouvinte já está impregnada dentro da gente. E por mais que você não tenha se debruçado a estudar
cada um desses conceitos e como que é e tudo mais, cá entre nós, no geral, pessoas ouvintes já sabem como isso funciona. Beleza. Mas aí entra a questão da Libras. Porque muita gente simplesmente vai lá, aprende alguns sinais da Libras e acha que já sabe interpretar. E tem outras pessoas que já sabem muitos sinais da Libras, sabem montar frases em Libras. Muitas pessoas até estão preparadas para se comunicar com os surdos, mas não para interpretar. São duas coisas separadas e independentes. É muito curioso isso, porque o grande segredo para você realmente saber como interpretar do português para Libras envolve muitas pequenas nuances. Essas nuances, se você está fazendo uma interpretação simultânea, ou seja, enquanto você está ouvindo algo do português falado, aqui eu estou falando das duas línguas na modalidade expressiva, ou seja, o português falado e a Libra sinalizada. Se eu estou pegando o português falado, estou ouvindo ele, e eu vou passar isso para Libras, acontecem vários processos dentro da mente. Alguns desses processos são, primeiramente, você captar a mensagem fonte que você está recebendo. Depois, obviamente, você vai ter que reter isso, porque enquanto você retém, ou seja, você memoriza isso, tem mais informações chegando. E depois você tem que analisar, você tem que processar essas informações. E assim por diante. São várias pequenas etapas que devem acontecer na sua mente enquanto você está fazendo o processo de entender aquela mensagem para então passar para Libras. Mas eu achava que era automático. Bom, automático mesmo não é. Depois que você já tem bastante experiência ou que você teve acesso a um passo a passo completo, te ensinando como realmente fazer o processo de tradução e interpretação da Libras, aí sim, a sua mente vai criar vários mecanismos que vão fazer com que esse processo, esse fluxo, onde tem 6 gomos, como eu costumo chamar, do processo do fluxo de tradução, começando por você captar a mensagem, por você reter ela, por você analisar ela, e aí tem outros 3 gomos desse fluxo. Uma vez que você tem acesso a isso e que você vai colocando isso em prática, obviamente a sua mente vai ficando mais afiada nisso e, consequentemente, o processo começa a parecer que é muito automático. E realmente ele começa a ter várias pistas de que é automático. A grande questão é que muitas pessoas acabam achando que o português e a Libras é a mesma coisa. E que basta você saber como que faz os sinais na Libras, que basta você saber montar frase em Libras, que você já está preparado para interpretar. Eu, Madison, quando eu comecei a trabalhar interpretando para um aluno surdo da 6ª à 8ª série da seriação antiga, eu cheguei lá, o cara estava na 6ª série, o aluno estava na 6ª série, e eu fui interpretar para ele mal língua de sinais sabia. Por quê? Aí eu fui questionar, né, como é que era a interpretação antes. Tinha uma outra pessoa fazendo interpretação, uma intérprete de Libras contratada antes de mim, que trabalhou lá durante alguns anos com esse mesmo aluno e que não fazia a interpretação de forma adequada. Depois, quando eu fui fazer o meu estágio do curso de Letras Libras da UFSC, a gente tinha que fazer o estágio de observação e depois de interpretação, e o jeito mais simples que foi feito na época foi em escola, porque por ter uma continuidade, ter mais vezes do que comparado com o evento. Beleza, vamos lá interpretar. Nessa época, eu já trabalhava como intérprete há muitos anos, já tinha coordenado 55 funcionários surdos, já tinha interpretado esse curso da 6ª à 8ª série, estava quase terminando já a 8ª série desse aluno, já tinha interpretado infinitos eventos, palestras na igreja, cultos, músicas e mais uma infinidade de coisas. Quando cheguei lá para poder interpretar na escola, junto com outros 2 amigos da Faculdade de Letras Libras, o nosso grande susto foi a pessoa que foi contratada para poder fazer a interpretação não dominava a Libras direito. Sabia fazer os sinais, sabia se comunicar em Libras, mas interpretar, não. A grande pergunta que a gente colocou no nosso relatório na época foi: como que essas alunas iam conseguir realmente terminar os estudos delas ali? No caso, elas estavam terminando a 8ª série, sendo que os conteúdos não foram passados realmente para Libras. Como? Percebe? É um nível de compromisso muito grande. Agora, como realmente fazer esse processo de interpretação? Tudo começa, obviamente, em você ouvir a mensagem que você vai ter o acesso ali para você poder interpretar.
essa parte aí eu considero que é a parte que geralmente todo mundo já está fazendo ali. Tá? Então você está posicionado no local adequado para você então captar a mensagem. Você começa captando a mensagem. Depois você precisa de reter a mensagem na sua mente. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse processo, porque, embora subentenda-se que você precisa de reter isso na sua mente, o passo a passo para você fazer isso com mais facilidade, a gente ia gastar um bom tempo aqui para poder estudar as várias técnicas e tudo mais, e isso eu faço lá dentro do meu método Profissão Intérprete. Mas aqui, vamos nos focar mais na parte de você fazer a análise e depois, pulando já algumas etapas do fluxo, dos gomos, uma das etapas dos gomos do fluxo de interpretação, a gente vai conversar aqui sobre o aspecto de diferenças que existem entre o português e a Libras, porque eu acredito que é bem provável que você queira muito descobrir mais sobre essas nuances que tem do português para Libras e de como que são as diferenças relacionadas a esses dois aspectos aí. Então vamos lá. O português é uma língua baseada em sons. A estrutura do português ela é baseada em como que você junta esses sons para você formar sílabas, formar palavras e depois formar frases. A Libras, não. A Libras é uma língua visual, é uma língua que usa um espaço de sinalização. Ela é uma língua simultânea, então tem coisas que você pode fazer com a mão direita, outras com a mão esquerda, outras com a sua expressão facial e expressão corporal ao mesmo tempo daquilo que você está emitindo como discurso principal. Isso faz com que as informações em Libras sejam muito mais rápidas de ser passadas do que as do português. E aí entra uma nuance que é justamente como você faz para você poder compreender quais são as questões do português e as questões da Libras para você poder fazer esse meio de campo aí. A grande questão é que a maioria das pessoas não percebe que o português, aquela fala, aquela música, aquele discurso, aquela leitura bíblica, aquela aula, aquele conteúdo que você vai interpretar ali como mensagem fonte do português para Libras, esse conteúdo ele está imerso e ele está inserido em muitas outras questões culturais, quer seja daquela instituição religiosa, daquela instituição escolar, ou enfim, do lugar onde aquela mensagem ali está sendo emitida, está sendo proferida. E sem compreender essas questões com profundidade, é muito difícil que você consiga fazer uma interpretação de qualidade. Exemplo, tem muita gente que vai interpretar na igreja, mas nem a música não conhecia antes. Vai interpretar na igreja, mas aquele texto bíblico a pessoa nem nunca leu na vida dela antes. Então, se você não se prepara para a interpretação, obviamente o trabalho de fazer a interpretação, mesmo sendo na igreja, vai ficar bem mais difícil. Aí tu não vai colocar a culpa em Deus, né? Ah, Deus, você podia ter me ajudado mais, porque Deus te deu um cérebro incrível para você ir lá e usar ele, para você aprender as técnicas, para você praticar, para você se preparar antes. Percebe? Então, dito essas nuances aí, a grande questão relacionada a Libras é justamente que, por causa desse uso de espaço de sinalização, é necessário que você compreenda que esse uso do espaço de sinalização vai influenciar na forma como você transmite a mensagem para Libras, na forma como você transmite aquilo que você quer passar para Libras. E para além disso, todas as coisas que você vai passar precisam de ter um crivo visual. Porque se você utilizar apenas um crivo de eu peguei essa palavra aqui, essa palavra significa tal sinal, tu não vai conseguir fazer uma interpretação de qualidade. Me pergunta como que eu sei disso. Porque eu cometi esses erros durante muitos anos, sem saber que eu estava errando. Quando finalmente eu descobri que eu estava fazendo isso errado, eu realmente me questionei por que eu estava fazendo errado, já que eu tinha feito curso de Libras na igreja, já que eu tinha feito curso de Libras numa instituição de surdos por 1 ano e meio, com o professor surdo, mas eu nunca esqueço de um dia em que esse professor, a gente queria que ele ensinasse mais para gente, e ele simplesmente apontou para uma apostila e ele falou assim, eu tenho que fazer exatamente do jeito que está aqui. Eu não posso fazer de outra forma. Ou seja, tudo aquilo que ele estava ensinando estava fadado a um viés metodológico que ele utilizava, baseado naquele material da instituição, e que não funcionava para o real objetivo de guiar eu
e os meus colegas ali a fluência na Libras. O resultado disso foi que a gente terminou o curso achando que sabia Libras. Na verdade, eu lembro direitinho, quando a gente estava no terceiro módulo desse curso, ou seja, depois de um ano estudando, teve um dia que a gente chegou lá num sábado de manhã, e aí tinha um outro professor lá, dessa vez era um professor ouvinte convidado, intérprete, e o cara tinha uma sinalização incrível. Ele contava histórias incríveis assim em Libras. E eu olhei para aquilo que ele estava fazendo e eu pensei que eu jamais seria capaz de fazer algo como ele estava fazendo ali. E a grande verdade é que os nossos alunos aqui da Universidade da Libras conseguem ter o mesmo nível de sinalização que ele tinha, mesmo já sendo uma pessoa com muita experiência, muita bagagem, muito estudo. Os nossos alunos aqui conseguem ter o mesmo nível de sinalização dele para o tipo de história que ele estava contando quando eles estão aqui por volta da sexta ou sétima semana aplicando o método Fluente em Libras em 8 semanas. E aqui, inclusive, eu separei aqui um vídeo onde eu mostro o detalhe. Essa daqui é a Luana Lídio, está sem áudio esse trecho aqui do vídeo, mas esse foi o dia em específico, eu tirei o áudio aqui porque eu vou te explicar. Esse foi o dia em específico em que eu fiz um desafio para a Luana. Eu falei assim, eu vou te guiar do zero até a fluência na Libras em 10 semanas. Foi exatamente esse trecho aqui, ó. E esse desafio consiste em seguinte, até o dia... Esse desafio consiste no seguinte, desafio fluente em Libras. Em 10 semanas, você vai ser fluente em Libras, aplicando o nosso método fluente em Libras na prática. 10 semanas, você vai estar fluente na Libras. Topa? Top. Top. Ok. O contexto aqui foi que algumas semanas antes, quando eu e a Raquel conhecemos a Luana Lídio, ela não conseguia se comunicar com a Raquel, minha esposa, que é surda, mesmo já estando há mais de 3 anos tentando aprender a Libras do jeito tradicional. Sabia um ou outro sinal isolado e tal. E ela já tinha me falado que queria muito aprender a Libras, ela é psicóloga e queria poder se comunicar com surdos e queria atender os surdos e tudo mais. E aí o resultado disso foi que eu criei esse desafio, foi a época que a gente estava lançando o método Fluente em Libras em 8 semanas. Mas os materiais não estavam totalmente prontos ainda. Então, por isso, para eu garantir a questão do tempo, eu falei para ela que seria fluente em Libras em 10 semanas. E as primeiras pessoas, os primeiros alunos do método, de fato, se tornaram fluentes em Libras em 10 semanas. Na verdade, muitos deles se tornaram fluentes em Libras bem antes. Isso aconteceu, inclusive, com a própria Luana. Essa é uma entrevista que eu estava fazendo com ela ao final da 6ª semana de estudos dela. E aqui, toda a entrevista já foi feita em Libras, totalmente em Libras. Aqui são mais de 30 minutos de sinalização direto em Libras. Eu sinalizando, ela fazendo a sinalização e todo esse processo realmente acontecendo diretamente em Libras, totalmente em Libras. E esse processo só pode acontecer assim porque ela realmente estava fluente em Libras. Agora, pasme, aqui é o resultado de 6 semanas aplicando o método na prática, fazendo apenas uma única aula de Libras por dia, de segunda a sexta-feira, e tendo tempo livre e tudo mais. Ela tem filho pequeno também, tem até um momento aqui que o filho dela apareceu aqui no dia da entrevista, e você vê a sinalização dela, está sinalizando com clareza. Na verdade, à medida em que a gente vai avançando aqui na entrevista, tem uns trechos em que você começa a perceber que a minha expressão facial aqui, eu estou começando a ficar admirado e meio que pasmo com algumas coisas que ela está fazendo. Por quê? Eu vou ver se eu encontro aqui uns trechos. Tá vendo? Olha só, a minha cara aqui do que ela está sinalizando. Entender, sabe? Então, assim, eles não vão me entender, então é difícil. E esse método do Fluente em Libras, eu penso assim que esse negócio de sinal, palavra, não dá certo, porque o sinal ele tem muitos significados, tem vários contextos. E eu aprendi isso, eu me senti mais leve, porque antes eu achava tão difícil, quando eu via os surdos sinalizando, eu ficava tentando mentalmente traduzir aquilo ali, minha cabeça ficava morrendo de cabeça, eu ficava com uma dor horrível. Tá vendo a minha cara ali no vídeo, né? Por que que eu fiquei tão admirado? Porque chegou um ponto na entrevista que eu comecei a perceber que ela estava conseguindo
reproduzir em Libras, sinalizar em Libras coisas e padrões da estrutura lógica da Libras que eu, Madison, tinha demorado mais de 10 anos para conseguir fazer. E ela estava conseguindo fazer ali com apenas 6 semanas aplicando essa método. Ou seja, no caso dela, ainda faltavam 4 semanas de estudo, porque o cronograma que eu tinha desenhado para ela, para que ela passasse por todo o método, era de 10 semanas. Olha o resultado que ela já estava com 6 semanas. Mas não parou por aqui, não. Você percebeu aqui, se você estava ouvindo o áudio aí, você percebeu que tem uma voz de um homem, que sou eu, interpretando a minha própria sinalização, e tem uma voz de uma mulher interpretando a sinalização da Luana. Essa mulher é a própria Luana. Ela estava interpretando aqui, ó. Então, assim, eu olhava assim, é muito difícil, eu não vou conseguir. Só que com esse método é muito simples. Aí tem algumas pessoas que vão falar assim, Matis, mas é porque ela estava interpretando o que ela mesma estava sinalizando, então isso é mais fácil. Mais fácil nada. Eu tenho um professor de hebraico, quando eu estava fazendo faculdade, o cara, professor de hebraico, dominava o inglês, tinha feito a dissertação dele de mestrado lá no país de Gales, totalmente em inglês, e não tinha nunca traduzido isso para o português. Aí a gente fala, pô, mas não foi você que você escreveu isso aí? Ele falou assim, pô, mas escrever é uma coisa, você ir lá e interpretar para outra língua é outra diferente. Aqui é a mesma situação. Mas não parou por aí. A Luana falou, no dia da entrevista, que o sonho dela era se tornar intérprete de Libras. Esse era o sonho da Luana. Então, ela me pediu para ensinar para ela técnicas de interpretação. Eu comecei a ensinar técnicas para elas de interpretação e aqui eu estava fazendo justamente o ensino de várias técnicas específicas que eu, Madison, pesquisei, desenvolvi e validei ao longo dos meus mais de 23 anos na área. Na verdade, nessa época aí, obviamente, eu acho que uns 17, 18 anos que eu estava na área da Libras. Então eu fui treinando a Luana, fui ensinando para ela, peguei exatamente o mapa, o fluxo, os gomos ali, fui explicando para ela o passo a passo de como fazer a interpretação do português para Libras e depois da Libras para o português também. E aqui, nesse exato momento, desses bastidores aqui, desse treinamento que eu dei para a Luana, eu estava ensinando ali justamente isso. E olha quem já está interpretando aqui? A Luana. Ou seja, eu ensinei ela as técnicas, depois ela foi e praticou isso, e depois ela começou a interpretar vídeos nossos do português para Libras. E também alguns vídeos de alunos, de professores nossos da Libras para o português. Veja um trechinho. É realmente necessário você conseguir se expressar em tudo, 100%, só com suas mãos, com sua expressão facial, com sua expressão corporal, e você conseguir fazer isso com qualquer surdo que você encontrar. Aqui você percebe o detalhe da interpretação e que a Libras não depende do português, são lógicas diferentes. Aqui já é um outro vídeo de interpretação dela fazendo. Você é um cano, né? E é através desse cano que vai passar a água. Se uma das extremidades estiver entupida, estiver bloqueada... Percebe? E não para por aí. A Luana não foi a única pessoa a aplicar isso na prática. Aqui é o nosso aluno John Clayton, finalizando em Libras fluente. Aqui ele estava quase terminando o método fluente em Libras. Aqui já é uma entrevista que eu fiz com o John Clayton. Lá atrás, quando ele terminou o método fluente em Libras, eu fiz uma entrevista, um estudo de caso com ele, está disponível aqui no canal. Aqui atrás dele, aqui, tá vendo? Olha, tem umas colagens aí na parede, porque o John Clayton fazia mapas mentais dos sinais que ele estava decorando e colava na parede. E ele foi lá e não conseguiu passar na banca. E aí, agora, nesse processo, seguindo o método fluente em Libras em 8 semanas, ele se tornou fluente em Libras e foi aprovado lá na mesma banca, como intérprete de Libras. Aqui já é ele fazendo interpretação de uma música do português para Libras. Aqui já é uma outra música, ele fazendo interpretação. Nos separam, ninguém vai nos separar.
E aqui, isso que ele está interpretando aqui foi logo no começo. Ele tinha acabado de fazer o método Fluente em Libras, já tinha recebido o acesso dele ao treinamento interno para intérprete de Libras, que é exatamente esse mesmo treinamento que eu tinha dado para a Luana, ele recebeu acesso também e ele estava colocando isso agora em prática. Só que não para por aí. Essa daqui é a Mariana Teodoro, lá do Rio Grande do Norte. Esse vídeo aqui é o vídeo da primeira semana dela aplicando o método Fluente em Libras. Olha só o que ela fala. Episódio 1, aula 5, lição 3. Aí só para contextualizar, o método Fluente em Libras está organizado em duas partes. Ciclo da fluência, ciclo de imersão. No ciclo da fluência, você entende como que o método funciona, você entende as técnicas dele, você entende a base das neurociências cognitivas e o que está por detrás para fazer o método funcionar e você conseguir se tornar fluente em Libras em apenas 8 semanas. E então, a gente vai para a parte do ciclo da imersão, que é a segunda parte. O ciclo da imersão tem 8 episódios. Cada episódio desse é uma série de histórias em Libras, e essas histórias em Libras, elas são contadas por pessoas surdas. Uma dessas pessoas é a Raquel, minha esposa, que é professora de Libras, e também um outro professor surdo convidado, o Maurício. Eles vão sinalizando em Libras através de histórias envolventes, que vão ativando várias áreas do cérebro, e tem algumas práticas para serem feitas de sinalização, de compreensão, de observação, que mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguindo se desenvolver ali. Aqui é o final da primeira semana de estudos, então o final aí do primeiro episódio que a Mariana estava fazendo. A prática que ela ia fazer aqui consistia em ver algumas imagens em Libras e sinalizar aquilo que ela conseguisse sinalizar a partir daqueles desenhos, daquelas fotos que ela estava vendo ali em português. Então, estava lá as fotos, ou desenhos, ou imagens, ou ilustrações, e ela tinha que fazer em Libras isso aí então. Aí, vai começar aqui, ó. Começou. Você vai observar aqui, durante a sinalização dela, que tem várias vezes que ela para, ela balança a cabeça dizendo que não conseguia fazer, que não sabia fazer, que não ia conseguir. Percebe? Às vezes ela faz os negócios que, assim, na boa, nada a ver. Tava avacaiado ainda. Por quê? Porque ela está no processo, não é mágica. Ela está no processo. Ela está absorvendo a Libras. Ela está absorvendo como que a Libras funciona. Está absorvendo a lógica da linguística da Libras. E assim por diante. Vendo? Então ela hesita na hora de fazer e tudo mais. Isso aqui é a primeira semana, né? Beleza. Aqui já é um vídeo dela do episódio 8, ou seja, final da 8ª semana. Olha o nível de sinalização dela. Ela falou qual episódio que ela estava. Ativei o som aqui agora. Aí agora ela vai ver uma outra série de imagens e vai sinalizar isso aí também. Está até traduzindo a orientação que dá para ficar bem calma e se divertir. Respire fundo. Olha o nível de sinalização dela e de segurança que ela está fazendo a sinalização dela aqui em Libras. Com leveza, usando as expressões faciais, usando as expressões corporais. Isso aqui está passando imagens, fotos, desenhos, ilustrações. E aqui está ela sinalizando. Ah, foi sorte. Não, foi não. Olha aqui, ela sinalizando e continuando a sinalizar aqui. Ó. Aqui era uma parte de uma pausa, e aqui é a continuação. Aqui vai continuando. E não parou por aí, não. Aqui é um vídeo de agradecimento que ela enviou para a gente, depois que ela terminou o método. Hoje eu só tenho gratidão a vocês. Ao curso Fluente Libras, vocês são perfeitos, maravilhosos, mudaram a minha vida de verdade. Muito obrigada por isso. Antes, eu já estava estudando Libras sim, mas faltava, sabe? Eu não conseguia entender de maneira clara os classificadores. E aí continua. Aqui no canal tem esse vídeo aqui na íntegra, você pode acompanhar e pode ver, assim como de outros alunos também. Aqui já é um vídeo dela fazendo uma interpretação de uma música para Libras. Sinto falta de tudo com você, de passar de dia sem te ver, tomar seu café de manhã.
Percebe? Então, a evolução é contínua. Deixa eu ver aqui se tem mais algum outro vídeo aqui de outra pessoa. Tem. Eu separei, foram esses vídeos aí. Então, se você quer aprender a Libras, se tornar fluente, lapidar a sua Libras, e também você quer ter acesso a esse passo a passo de interpretação, ao exato treinamento que eu dei para a Luana, nesse exato momento eu estou com as matrículas abertas para o método Fluente em Libras em 8 semanas. Se você garantir a sua vaga através desse vídeo aqui, ou seja, está assistindo esse vídeo aqui, tem o link aí. Pegue esse link, logo aqui embaixo, vai ter lá um link para você fazer contato com o meu time no WhatsApp. Pega o link desse vídeo aqui, manda lá para eles no WhatsApp, olha, eu vim desse vídeo aqui, eu quero saber mais detalhes sobre o método Fluente em Libras e eu quero me inscrever nele e eu quero ganhar o bônus do treinamento interno de intérpretes que o Madison falou lá no vídeo, entendeu? E aí vai estar liberado para você. Ah, Madison, se eu for lá no site e me inscrever direto por lá, o que eu vou ter? Você vai ter acesso ao método Fluente em Libras. Você pode realizar ele em 8 semanas, em 10 semanas ou em 6 meses. Qual que é a diferença? A única diferença é a quantidade de aulas que você vai fazer por semana. O método Fluente em Libras, em 8 semanas, você faz uma aula por dia, de segunda a sexta-feira, ou de terça a sábado, enfim, tu escolhe os dias que tu quer estudar, ok? Agora, se para além disso, você quer ter o meu acompanhamento personalizado, eu, Madison, olhando olho no olho, analisando a sua sinalização, te dando feedback personalizado da sua Libras, quer seja para o objetivo de você se tornar fluente, quer seja para o objetivo de você lapidar a sua Libras, se aprofundar ainda mais na Libras, ou mesmo você quer ter a minha orientação, o meu direcionamento, para você aprender realmente como interpretar para Libras, ou como interpretar da Libras para o português, ter acesso a outros métodos nossos bônus também. E além disso, ter o meu acompanhamento, a minha orientação durante 6 meses, começando com uma reunião individual, eu e você, onde eu vou entender exatamente o seu momento na Libras, entender exatamente quais são os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desafios com a Libras, e eu vou entender e mapear o seu mapa de perfil pedagógico, entendendo como você pensa, sente e age. Ou seja, entendendo exatamente como você capta tudo que está à sua volta. Para potencializar ainda mais, eu vou desenhar um mapa, um plano personalizado para você, para te guiar para a sua fluência, para te guiar para ser professor de Libras ou para ser intérprete de Libras, ou caso você tenha objetivos de pesquisas na área, enfim, a gente, nessa reunião individual, eu e você vamos identificar exatamente quais são os seus objetivos e então eu vou desenhar esse mapa, algo específico, esse plano personalizado para você. Então, o meu time vai liberar alguns métodos para você, como bônus por você fazer parte da mentoria, incluindo o método Fluente em Libras, incluindo o método Profissão Intérprete, que é a versão mais recente que eu tenho do processo que eu mapeei dos 7 gomos, dos 7 fluxos, dos 7 gomos do fluxo de interpretação, com todas as técnicas, com exemplos e tudo mais. E além disso, durante 6 meses, você vai ter 2 reuniões online, ao vivo comigo, em grupo, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas e também dos outros participantes, dos outros mentorados. E além disso, eu vou analisar e dar feedback das suas práticas, das suas sinalizações de Libras, dar análise e feedback também das suas interpretações de Libras. Claro, se você quiser que eu faça isso, mas eu acredito realmente que você vai querer, porque os feedbacks são específicos e são direcionados para você, olhando olho no olho. E claro, você vai aprender também com as dúvidas e outras perguntas que as outras pessoas fizerem ali. Para além disso, ainda tem uma série de bônus especiais que eu preparei para a mentoria Evoluir na Libras. Desde a inteligência artificial para o intérprete de Libras, como ela facilita o dia a dia do intérprete, até mesmo como conquistar novas oportunidades de trabalho como intérprete, como se posicionar, como se destacar como intérprete de Libras, como aumentar o seu salário atualmente, no lugar onde você está, por você se tornar fluente em Libras, ou mesmo por você se tornar intérprete de Libras. Enfim, são vários bônus que envolvem diversas habilidades que você pode desenvolver e que você vai aprender lá exatamente como que você também pode se desenvolver. Quer fazer parte da mentoria Evoluir na Libras? Existe um processo simplificado de seleção.
e ele começa primeiramente com você conversando com o meu time pelo WhatsApp. Vai lá, manda mensagem para eles no WhatsApp. Olha, eu quero saber mais sobre a mentoria Evoluir na Libras. Eles vão te mandar um link com uma página onde você vai ter mais detalhes daquilo que eu expliquei aqui, mas de forma escrita lá, para você entender direitinho como funciona a proposta. Então você preenche a sua aplicação e então, se você for um dos selecionados, você vai entrar e participar da mentoria Evoluir na Libras comigo. Então, 2 convites para você. Convite para o Método Fluente em Libras. Tá o link aqui abaixo. Você vai ganhar de bônus. Se você se inscrever hoje por esse link que você está vendo esse vídeo aqui, você vai ganhar de bônus o acesso ao treinamento interno para intérpretes, que é o treinamento que eu dei para a Luana. Ou você pode entrar e participar da mentoria Evoluir na Libras. Começa conversando com o meu time aí no WhatsApp. Então, eles vão te orientar aí dos seus próximos passos. Forte abraço para você e eu te vejo na nossa reunião individual lá da mentoria. Vai lá,